Olá, meu nome é Theodor Adorno. Nasci em 1903 na cidade de Frankfurt e pertencia a um importante grupo de intelectuais associado ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, popularmente conhecido como a Escola de Frankfurt. Como sociólogo, escrevi análises condenatórias da razão instrumental, da cultura moderna e do caráter autoritário. Criei o conceito de dialética negativa, que envolve não apenas em revelar como nossos conceitos cotidianos mascaram a realidade social, mas também demonstrar como a contradição entre verdade e ilusão diz muito sobre como a vida moderna é experimentada. Acima de tudo, estava preocupado com a miséria humana e a dominação. Posso dizer que o tema unificador no cerne de minha obra é que a história da civilização se baseia na repressão da natureza e na consolidação de sistemas sociais opressores que negam a liberdade humana. Apesar de me desesperar com a modernidade e compreender de maneira pessimista a cultura de massa, eu tive a esperança de imaginar um mundo livre de sofrimento desnecessário. No Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, as questões culturais começaram a ganhar importância com o surgimento de várias tentativas de integrar o marxismo dialético com a psicanálise de Freud. Importante ressaltar que o chefe desse instituto, meu colega Horkheimer, procurou se distanciar do movimento operário em um esforço para romper com o marxismo ortodoxo e dar-lhe uma identidade essencialmente acadêmica, sem incluir, portanto, uma ação política. Ele cunhou o termo teoria crítica para definir a nova abordagem emanada do instituto. Uma influência na minha compreensão de Marx foi o trabalho do húngaro Georg Lukács em seu livro História e Consciência de Classe. A teoria da reificação, ou seja, a capacidade que a sociedade capitalista tem de transformar elementos abstratos em mercadorias, de Lukács, se refere às maneiras pelas quais o fetichismo da mercadoria satura todas as relações sociais nestas sociedades. Portanto, eu só poderia condená-la moralmente, embora eu não tenha sido influenciado pelo otimismo de Lukács de que a consciência revolucionária da classe trabalhadora superaria a reificação. Fui forçado ao exílio com a tomada do poder pelos nazistas em 1933 na Alemanha, já que a Escola de Frankfurt era vista como um think tank marxista composta quase exclusivamente por homens judeus. Fui para a América, onde me encontrei com Horkheimer na Califórnia e trabalhamos em um documento intitulado A Dialética do Iluminismo, publicada pela primeira vez em 1947, onde combinamos Marx com os entendimentos de razão e dominação de Weber e Nietzsche. Este livro ficou reconhecido como a declaração definidora da Escola de Frankfurt. Aí exploramos as tendências autodestrutivas das sociedades modernas e seu argumento central é que a racionalidade instrumental, ou seja, a forma de raciocínio que separa os fatos do valor por se preocupar apenas com propósitos práticos, minou o potencial emancipatório do iluminismo. O fascismo, por exemplo, usou muitas das ferramentas da razão instrumental e da ciência moderna em sua destruição bárbara e repressão brutal. No entanto, tanto os estados democráticos quanto os autoritários possuem tendências desumanizadoras. Estes são mais sutis, mas não menos prejudiciais. Também trabalhamos com o conceito de indústria cultural, que oblitera a individualidade e silencia o pensamento crítico através do engano em massa. Na indústria cultural, o indivíduo é uma ilusão não apenas pela padronização dos meios de produção e o triunfo da publicidade na indústria cultural é que os consumidores se sentem compelidos a comprar e usar seus produtos, mesmo que vejam através deles. Desenvolvi essa possibilidade de ver além e obedecer em um estudo posterior da coluna de astrologia do Los Angeles Times, escrito na década de 1950, mas publicada apenas em 1994 como As Estrelas Descem à Terra. O objetivo geral era analisar e compreender as motivações de alguns fenômenos de grande escala envolvendo elementos irracionais de forma peculiar. Em vez de descartar a astrologia como simplesmente irracional, argumentei que a racionalidade instrumental das sociedades capitalistas dá à astrologia um grau de coerência para fornecer aos leitores das colunas os meios de viver com condições além de seu controle aparente, já que a astrologia evita o fatalismo. O leitor das colunas do horóscopo é continuamente induzido a fazer escolhas, embora no final seja uma autonomia vazia que produz conformidade social. A regra implícita da coluna é que o leitor deve se ajustar ao comando das estrelas, ao mesmo tempo em que apela ao narcisismo do indivíduo e retrata o leitor como alguém capaz de mudar suas circunstâncias por meio de seus bens pessoais, como magnetismo ou intuição em situações particulares. O resultado é que a própria individualidade é submersa no processo de transformação dos fins em meios. Estendi essa preocupação com a conformidade social e a irracionalidade em massa em meu trabalho colaborativo em A Personalidade Autoritária, um estudo empírico de grande escala realizado nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. A afirmação central é que existe uma correlação entre a estrutura da personalidade e o apoio que provavelmente será dado a movimentos irracionais de massa como o fascismo. Usando categorias psicanalíticas, argumentei que o capitalismo tardio produz personalidades narcisistas e submissas que buscam modelos fortes para se identificar, como estrelas de cinema carismáticas ou líderes políticos autoritários. Vivi até 1969 publicando em um ritmo incrível sobre uma gama diversificada de temas musicais e literários. Minhas obras completas compreendem cerca de 23 volumes e é a sutileza e a profundidade de meu pensamento que garantem que permaneça na vanguarda da teoria social contemporânea. Gostou desse vídeo? Nos diga qual pensador você gostaria de ver nele? Apoie nosso canal. Dê seu like e se inscreva.
Muito obrigado e até a próxima.